obrigada aí pela presença de vocês, pela disponibilidade. E hoje a gente quer falar sobre um tema bem importante, né, dentro da gestão de cadastros, que é a classificação fiscal. Está aqui comigo, né, meu colega, o Jean Bueno. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Patrícia Soares, sou gerente de contas aqui da Clasmate, né, e eu trouxe o Jean também para falar sobre esse tema que é bem importante hoje, e é um dos temas que também são mais procurados aqui dentro dos nossos projetos, né, com os nossos clientes. Eu trabalho na Clasmate há 3 anos, como gerente de contas, né, dentro da área comercial, e o nosso objetivo hoje é esclarecer, tirar, né, algumas dúvidas, trazer alguns insights que são bem importantes dentro desse tema. Jean, tu gostaria de te apresentar? Claro. Então, olá todo mundo, obrigado, né, primeiramente, por estar aqui comigo e com a Patrícia. Eu sou o Jean, eu sou líder técnico de equipe aqui do Fiscal. Eu trabalho aqui há 5 anos, no Fiscal diretamente, e tenho a experiência de mais de 10 anos ali no setor de contabilidade fiscal também. Perfeito. Bom, a gente fiquem bem à vontade, tá? Aí para nos perguntarem, né, participarem junto com a gente, né? A gente vai buscando aí, tem um pessoal que está dando apoio aí, vendo as perguntas que vocês colocam aí no nosso chat, e depois no final, né, a gente pode trazer e responder essas perguntas para vocês, tá bom? Isso aí. Então, aqui a gente vai falar sobre a classificação fiscal, né, os erros que trazem, e primeiro eu quero apresentar sobre a Clasmate, né, quem é a Clasmate? Acredito que muitos de vocês já conheçam, né, mas nosso objetivo aqui é alinhar com todos sobre a nossa empresa. A Clasmate é uma empresa que tem 24 anos de mercado. Hoje ela é líder, né, em gestão de dados mestres. Hoje nós temos soluções completas para atender toda essa gestão de cadastros, né, materiais, serviços, clientes e fornecedores, sendo que o nosso foco hoje é para falar sobre materiais e serviços, especificamente sobre a parte de classificação fiscal. E também nós temos soluções sob medida, né, que a gente consegue atender, ajustar, adequar os projetos de acordo com as especificidades, né, dos nossos clientes para órgãos regulatórios, algo específico, né, que seja necessário dentro de um projeto. Tudo isso atendendo às boas práticas hoje, né, dentro de um bom cadastro, a um padrão mundial, o que vai trazer mais qualidade para dentro desses projetos, né. Hoje nós temos uma vasta experiência com grandes cases, com grandes empresas de diversos segmentos e portes de mercado. E o nosso objetivo, né, é facilitar, é ajudar, é estruturar essa gestão de cadastro dentro das empresas, né, e atender da melhor forma possível aos nossos clientes. Aqui, então, a gente fala sobre a importância da classificação, o que é a classificação fiscal, né, na verdade, né, trazendo isso, e acredito que muitos de vocês saibam, né, mas a ideia é que a gente alinhar com todos, né, vamos dizer assim, todos ficarem na mesma régua. E o que é a classificação fiscal? É um sistema, né, para trazer a codificação, categorizar, né, mercadorias e serviços dentro de normas, né, de obrigatoriedades governamentais. Então, o foco, né, que a gente tem hoje dentro dessa classificação fiscal é importante, né, para ter a correta aplicação dos tributos e dos impostos. E hoje, dentro da nossa regulamentação, né, vamos dizer assim, obrigatoriedade fiscal, ela é baseada dentro da tabela NESH, gravei o nome, e baseado no sistema harmonizado, né? Não sei se o Jean quer trazer alguma contribuição, Jean? Isso é uma das principais que a gente trabalha aqui, né, que é o carro-chefe, é o NCM. Ele tem ali a base dele no sistema de harmonização, que é um sistema mundial, né? Ele é bem verificado fora do Brasil também, é usado para fora do país esse sistema que foi criado aqui. E nisso a gente tem o NCM, que é a nomenclatura do Mercosul, né? Então, aceita internacionalmente de novo, que tem a base ali para a TIP também, para regularizar principalmente o IPI e trazer as outras cargas, né, de tributação. Perfeito. Então, isso, né, é hoje a classe fiscal que a gente tem em cadastros, né? E quais são os principais desafios, né, que a gente tem dentro dessa parte de cadastros, né? E esses desafios que a gente trouxe aqui, né, esses insights que a gente traz aqui, a gente levantou dos projetos em que a gente já atuou, né? E na maioria das vezes a gente sente que isso é uma situação recorrente, né? E quais são esses principais desafios? A gente listou alguns aqui, né, mas tem uma variedade muito grande, né? Depende da maturidade de gestão dentro de cada empresa também dentro desse assunto, né? Então, a questão ali é a complexidade das normas fiscais, né? Hoje,
Vocês sabem que a gente tem uma estrutura, né, que tem uma variedade de regras, né, e normas e normatizações, a variação, né, regional, porque cada estado às vezes tem as suas as tributações também, a parte setorial também é muito impactante, né, porque dependendo do que eu faço, né, minha atividade econômica, isso impacta, e o outro ponto, né, que é a atualização constante disso, né, e aí eu até fui buscar essa informação, quantas atualizações, né, quantas, a gente já teve até a última versão dessa tabela, né, então foram inclusos em 2024 até o momento 57 novos códigos, é bastante coisa, né, e foram exclusos 17 códigos. Então, assim, é um volume que a gente tem que estar sempre em constante, né, atualização. E quando a gente fala de tributação e de classificação fiscal, né, a gente sempre lembra da entrega de impostos e tal. E a gente tem que notar que isso está sempre em constante mudança, né? Então é importante acompanhar sempre essa diferenciação de código que acontece de tempos em tempos, de acordo com os itens, né? Que é sempre novos itens vão surgindo, alguns vão saindo, então sempre vai ter diferenciações para se acompanhar. É. Exatamente, né. E no dia a dia, muitas vezes, isso, né, passa desapercebido, porque não é um assunto, né, recorrente, né, apesar de o desafio ser impactante, não é um assunto que sempre as empresas ficam, né, vamos dizer assim, dão a devida importância para o tema, né. Aqui, então, a gente vai trazer os desafios agora para a classificação fiscal correta, e ela está atrelada a um bom cadastro, né. Então, como a gente citou ali, a questão da falta, né, da tabela TIP, né, essa integração com o RP, muitos RPs não têm essa integração, ou não tem um sistema que esteja com essa integração. Então, o pessoal tem que entrar lá dentro do site, baixar a tabela, né, ver então, leva um tempo também para fazer isso. Outra questão, né, a falta de conhecimento, a falta de tempo para a classificação correta. E todos esses pontos aqui que a gente traz para vocês, como eu falei, a gente levantou dos projetos, né, em que a gente atua junto com os nossos clientes. Como a gente está falando aqui, a atualização da própria tabela, que é um ponto bem impactante também, nessas mudanças que acontecem, né, ou se esse código está ou não está, se esse meu item foi atualizado, se esse meu item entrou, se teve essa variação. A apropriação, isso aqui é um tema que a gente ouve muito, muito mesmo, da gente nas reuniões em que a gente atua, né, eu me apropriar do NCM do meu fornecedor e não conferir, né? E se esse fornecedor não é o fabricante, ele é uma revenda, será que está ok ou não, né? Eu vou Isso assumir um tem, risco sem ter a certeza, né? isso tem bastante palco para esses grandes desafios aí, porque, que nem tu falou, a diferenciação ali é bem grande. No momento que tu põe, vamos dizer, os personagens onde eles têm que estar, e vai ter essa diferenciação bem alta mesmo. É, e outro ponto é o descritivo, né? Eu não tenho informação suficiente para mim poder saber qual que é a classificação correta, né? Então, esse é um segundo tema, se a gente pudesse classificar, mudaria, né, a posição, né? O quarto seria o primeiro, o quinto seria o segundo. Então, isso são pontos, né, que a gente fica com atenção, né? E muitos a gente vê que isso vem dentro dos nossos projetos, essas situações, e impacta no sucesso no dia a dia das empresas, né? E isso acarreta um quê? Em multas, muitas vezes, para dentro das empresas, né? Então, como é que a gente consegue ajudar e melhorar isso no dia a dia, né? Aqui a gente trouxe, né, o impacto que a classificação tem dentro das empresas, né? E aqui listou alguns dos setores que são os mais afetados, vamos dizer, com isso, né? O setor de compras e suprimentos, que está diretamente ligado com isso, né? O estoque, entrada e saída de mercadorias, então isso tem que estar corretamente. O faturamento e contabilidade, então são alguns dos setores que levam, né, que são afetados com essa falta de classificação fiscal correta. Ele acaba sendo ele acaba ligando, né, esses pontos todos, Sim, porque no momento em que tu tenha o problema na contabilidade, já mexe no financeiro, daí já vai vir para as compras, daí vem a audição, então ele é bem interligado nesse sentido, então isso é importante realmente. exatamente, né, porque hoje as empresas elas estão integradas, né, as áreas, né, e assim, uma coisa que a gente sempre comenta, né, o que que faz a integração entre as áreas, entre os setores das empresas, são os cadastros, né?
Então, Exatamente. tira hoje o cadastro de dentro de uma empresa, o que ela vai fazer? Nada, nada acontece, né? Então, quando eu tenho entrada de mercadoria, quando eu vou faturar uma nota, né, que item que eu vou faturar, isso tudo vai gerar essa informação em todos os setores. Então, é tudo, como você falou, interligado, né? E se eu tenho uma informação, um dado ruim, se o meu item não está com a classificação correta, vai afetar em todos os setores. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, para o pessoal que está aqui nos assistindo nesse momento, né, Jean? Como é que é a realidade hoje dentro das empresas, né? Como é que isso está sendo feito? Como é que essa visão que vocês têm hoje, né? Como é que isso está sendo tratado? E como que a gente pode trabalhar melhor isso dentro das empresas de vocês, né? Como é que pode aprimorar e como é que a Clasmate pode contribuir com esse ponto, né, que é muito relevante hoje, né? E que gera toda essa criticidade, né? Aí vocês podem deixar nos comentários, como eu falei, tem um time aí de suporte que está cuidando disso para responder para vocês com toda agilidade. Isso. Então aqui agora a gente começa a explorar mais, né, sobre esses tópicos dentro da classificação fiscal. Já se tu quiser comentar, por favor. Sim, agora vem mais a minha parte, assim, que é a parte mais técnica ali, né? Deixando bem claro ali o que a Patrícia falou até agora. É importante, tá? O NCM, essa classificação, e aqui na Clasmate a gente faz todo esse caminho, né? Desde o saneamento da descrição, que é principalmente, dando um spoilerzinho já lá para diante, que a Receita vai olhar mais, ela quer saber da descrição do teu item, né? O que ele vai estar sendo mostrado ali. Então, a Clasmate, ela vem desse saneamento desde o início, e como a gente faz esse saneamento ali da descrição desde o início, a gente já fica com a classificação fiscal interligada, né? Que é feita na produção mesmo. Então, a gente já tem essa experiência, já vai conseguir enriquecer bastante e classificar, né? Melhor esse NCM desde o início. Tá? Então, iniciando aqui, o NCM, tá? Ele começou ali em 1995, né? Com essa junção do sistema de harmonização para trazer uma equiparação melhor para os impostos, né? Para estarem num lugar só, para ter uma visualização melhor, né? Não ter tanta burocracia. E a gente tem ele com principal, né, imposto, sendo o IPI, tributando, Uhum. mas a gente não pode esquecer que ele vai ter outras interligações ali, vai fazer essa ligação. Tá? Ele é exclusivo para itens, né, materiais mesmo, físicos, ele não vai agir em serviços, isso a gente pode falar em outro determinado momento, com os 8 dígitos dele. Pode passar. Pode. Como funciona essa classificação ali? Como funciona a propriedade mesmo ali do NCM? Ele tem os 8 dígitos e cada um dos dígitos vai ter uma representação, né? Os 2 primeiros dígitos a gente vai ter o capítulo. Se a gente olhar a TIP, vai ter a diferenciação de capítulo. Cada capítulo vai ter sua especificação. Eu vou ter um capítulo específico para plástico e suas obras, para metais e suas obras, e assim por diante. O terceiro e o quarto, que são as posições, vai ter um desdobramento um pouquinho maior do capítulo. O quinto e o sexto também, outras características. O sétimo, o item, e o oitavo, o subitem, estando ali fechando todo o ciclo dele do NCM nos dois últimos, no último dígito, no caso. Tá? Então, a gente tem que ter consciência que o NCM ele é uma classificação em cascata. Desde os 2 primeiros dígitos até o oitavo, ele vai estar aglomerando todas as informações ali. Tá? Eu não posso fazer uma classificação só até o 7º dígito, né? Só até o 3º dígito. Não, eu tenho que ter todos os 8 dígitos para eu poder fazer essa aglomeração e trazer todas as características tributárias que eu quero no meu item, né? Pode passar, pode. Sim, perfeito. Ele vai compondo, né, esse código. É praticamente um quebra-cabeça, né? Ele vai montando para Sim. sair pronto o teu item ali no final, com os impostos que ele tem que ter, né? E as características. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado com a descrição, né? Porque se eu não tenho informação suficiente, como é que eu vou conseguir, né, chegar É. nessa composição, né? Aqui a gente traz um exemplo até. Uhum. Tem um exemplo de fertilizantes, ele só para a gente ter uma visão, né, de como esse Uhum. efeito cascata funciona, que eu tenho ali um código que é 302.5011, aonde
eu vou ter o 31 como capítulo de adubos, tá? Adubos e fertilizantes vão estar vinculados no capítulo 31 e assim por diante. 3.1, capítulo, né, de adubos. Sim, 3.1.02 eu vou ter uma posição de adubos e fertilizantes minerais e afins. Daí eu vou descendo, né? 3.1.02, 50 vai ser um nitrato de sódio. Assim eu vou indo, né, com um item e um subitem até chegar no com teor de nitrogênio ali como o peso. E nisso tudo, o 310250 vai carregar toda essa informação. Ou seja, o nosso item ficaria como adubos ou fertilizantes minerais ou químicos nitrogenados, nitrato de sódio natural, com o teor assim por diante, entendeu? Então ele vai aglomerar tudo e meu item no final ele vai ser um fertilizante com teor de nitrogênio não superior a 16,3 em peso. Por isso que, como a Paty disse ali, é importante a gente ter na descrição, na descrição desse adubo eu tenho que ter informado o teor de hidrogênio, por exemplo, para eu poder alocar. Caso ele não seja ali naquele teor, ele vai ter uma outra classificação, podendo assim trocar líquido. Por isso é bem importante realmente a descrição sim. para chegar lá, quando chegar na receita, nas entregas, ter essa visualização melhor. Sim, de saber as características desse material, né, até para entender como é que eu vou classificar ele dentro, porque qualquer informação que eu não tenha aqui, se eu não colocar que ele tenha nitrato, né, ou que ele não tenha o nitrogênio superior a esse volume, eu já vou Exatamente. correr um risco, né, de não ter uma classificação correta, né. E químicos, principalmente, eles são bem assertivos em relação a isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado maior que aqui a gente tem, né? Pode ir. Sim. Bom, então aqui a gente traz, né, como que funciona essa correta classificação do INCM, né, e tudo isso, né, a importância que tem esse código, né, corretamente, como a gente estava falando, em consultar a tabela para a gente poder entender qual que vai ser esse código que a gente vai utilizar, qual que é a classificação, né. Como que a gente acessa, né, como a gente falou, então isso pode ser acessado através, né, do site da Receita, e ou através também de um portal, né, que tem da nota fiscal eletrônica, e fazer Isso. o download dessa tabela, né. Uhum. Só que isso tem que ter tempo, tem que ter pessoas disponíveis para fazer isso, né. Isso daí Exatamente. gera uma demanda, né, e essa também É. qual que é agora a versão atualizada, né. Isso, a gente tem que ter, a gente não tem uma atualização tão rápida, às vezes, no site, mas mesmo assim, já saiu a informação e já saiu a valência, né, de que aqueles NCM estão valendo ou não. Então, a gente tem que ter o tempo para verificação também de informações, sempre ali em cima. E a classificação aqui a gente faz através, né, como a parte disse, todas as tabelas são oficiais, né, elas têm que ser oficiais para ter esse cuidado nas entregas acessórias, SPED fiscal, SPED contribuições, né? Tudo isso para ser entregue, a gente tem a classificação ali. E é feita tudo através da descrição do item. Tendo as informações ali, a gente vai fazer a equiparação com a TIP. Se a gente não acha na TIP, a gente vai para a NEST, né? Que é a nota explicativa, que vai lá, tá nos informando todos os itens que podem ir ou não naquela classificação. Então é tudo bem amparado e tudo bem assertivo. Perfeito. Aqui então a gente traz também a importância da classificação fiscal, né, e a correta classificação fiscal, né, que vai muito além da, como a gente falou, da conformidade, né, mas também pode ser uma estratégia que vai trazer vantagens competitivas para dentro da empresa, né. Então, tendo essa estratégia bem fundamentada, como a gente fala, a gente vai trazer essa questão, né, de evitar riscos e também de trazer, né, melhorias para dentro do processo administrativo da empresa, né. Então, isso com certeza é um desafio que muitas empresas têm hoje em dia, né. E a gente está tendo cada vez mais uma junção, né, de várias questões do governo, eles estão juntando cada vez mais as informações para entrega, então, mas junto com essa junção, eles também pedem, né, cadastros mais sucintos, cadastros mais assertivos, né. Como vai ser só num lugar as entregas, tu tem que ter uma base bem sólida.
Sim, sim. E uma base, como você falou, né, uma base correta, né, uma base assertiva, né? Se eu tiver muitas duplicidades, se eu não tiver, né, um descritivo, né, as características daquele material de uma forma correta, eu não sei se aquela classificação está de acordo, né? E como você falou, isso já é um projeto, né, do nosso governo de manter toda essa fonte, né, unificada de tributos, de impostos, né? E cada É, vez mais você falou, isso vai ficar, vai fechando o círculo, como a gente fala, né? exatamente. E aqui, então, a gente traz uma informação, né, que através da gestão de cadastros, né, isso aqui também a gente levantou nos nossos projetos, né, a sua empresa, ela pode ter uma economia, né, e esse número é bem, bem relevante, né, de 15% na recuperação de impostos. Então, é muito importante esse número hoje em dia, né, a gente falando da nossa economia, né, da situação que a gente está, todo mundo gosta, né, de ter uma economia, né? O saneamento desses dos questões fiscais ele pode trazer realmente porque várias vezes são nossos clientes aqui são máquinas grandes, né, máquinas de grande porte, então a gente sabe que o valor dela a gente vai ter uma porcentagem ali de IPI fora os outros, né? Mas uma porcentagem, por exemplo, de 15 para 3% de pagamento de impostos já é uma boa diferença no fim do orçamento ali do pessoal. Então é importante realmente fazer esse saneamento. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E são exemplos que a gente traz, né, que aconteceram, né? Como a gente fala, são dos projetos em que a gente atuou, né? Então, tudo isso a Exato. gente tem como mostrar, né, como comprovar. Aqui a gente fala, então, como que eu trago essa boa prática para a classificação fiscal, né? De que forma que isso pode ser feito, né? Então, ter a padronização, como a gente está falando até o momento, né, das descrições dos meus produtos, isso é muito importante, saber o que eu preciso ter de informação, né? Porque talvez eu não preciso todos os meus itens ser carregados de muitas características ou de muitos atributos, né? Para esse Uhum. determinado item, é um item importante, é um item que é relevante dentro do meu negócio, dentro do meu processo, eu tenho que ter ele classificado, né, da melhor forma possível, para mim ter essa vantagem, né? Outra questão, uma capacitação do meu time, né? Como é que eu mantenho o meu time sempre com essa informação atualizada ali na ponta? Isso pode ser através de ferramentas, né? Hoje tem vários sistemas e softwares. Hoje nós temos uma plataforma que ajuda e auxilia nisso. E outra questão são as auditorias e as revisões, né? Que eu tenho que acompanhar o meu negócio, né? Eu tenho que saber se aquilo realmente está de acordo com o que está sendo exigido. Então, aqui os benefícios, né, dessa classificação fiscal correta. E a gente já citou isso, né, em vários momentos ali, só contextualizando, né, e isso vai trazer, vai garantir, né, essa eficiência do negócio de vocês, vai ser mais assertivo, eu vou ter segurança que aquele meu cadastro está em conformidade, está de acordo com o que é sendo cobrado, né, do governo. Então, tudo isso, como a gente falou, vai trazer uma posição, uma vantagem competitiva para dentro das empresas, né? E, como a gente falou, os nossos clientes já têm esses ganhos, né? Isso é muito importante para o negócio de cada um. Esse saneamento, a conformidade ali que nem diz, ela realmente traz muitas questões de facilitações em relação ao governo, né? Pode trazer incentivo, uh, fica mais fácil tu adquirir questões governamentais mesmo, tu não ter aquela, vamos dizer, aquele peso em cima de ti, na verdade fazendo o correto, né? Sim, Que é sanear essa classificação, que é botar ela no devido código e fazendo essa otimização dela mesmo. sim. E com certeza ninguém quer, né, correr esse risco, né, hoje em dia, né, de ter uma fiscalização do governo, né, principalmente nessas questões de impostos, né, Que é que bem já cai delicado. numa área de risco, né, é bem delicado, exatamente. Então, aqui a gente fala, né, sobre as ferramentas de apoio, como a gente comentou, como é que pode facilitar essa usabilidade, né, como eu falei. Então, hoje existem plataformas, né, hoje a Clasmate é uma empresa que trabalha com uma plataforma para gestão de cadastros. Uma das tarefas, né, um dos projetos que tem para tratar essa classificação fiscal é através do saneamento, que uma das etapas do saneamento como a classificação fiscal. Então, a gente faz o saneamento em cima desse código da NCM através da tabela TIP. Hoje, a nossa plataforma já está integrada
com a tabela e fica disponível a última versão atualizada, né, dentro da própria plataforma, facilitando isso para o usuário. Então, eu posso fazer atualizações em massas dentro da plataforma, eu posso gerar relatórios de NCMs inválidos, enfim. Então, tudo isso ajuda muito a eu ter essa gestão, né, desse processo dentro das empresas. Ou ter sistemas, né, de RPs integrados com a própria tabela, com a Receita também, e os próprios softwares, né, sistemas de gestão fiscal, que existem hoje no mercado, que ajudam também e que apoiam como uma ferramenta para facilitar, vamos dizer, essa atualização da classificação fiscal, né? Aqui, então, a gente traz um exemplo, né, e hoje o time do Jean, que está aqui, né, ele é líder hoje, atua diretamente com essa situação, né? Vocês têm A algum gente, ponto que você queira comentar aqui, Jean? essa visualização que a gente tem da TIP no sistema em si, a gente pode ver que ela é completa ali, inclusive com IPI, com os outros impostos ali, a descrição completa também tem, e a gente pode ver que tem ali que pode ser, a gente importa, né, da Receita, as atualizações, ali tem relatórios que tu pode tirar realmente a exportação da lista em si, e a gente tem exportação até do NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, né, que daí é outra questão, não é para esse, que a gente faz aqui também, obviamente, serviços, esse Sim. saneamento de serviço que é importante também, mas a gente pode deixar para outro momento, mas fazemos também. Então, essa visualização da TIP, ela está sempre atualizada, então, toda essa visualização tem acesso ali, é bem de fácil acesso, inclusive. Sim, e esse é um dos objetivos, né, do nosso trabalho, dos nossos produtos, né, é facilitar essa questão de cadastros, né, então, assim como a gente falou, é simples isso dentro da nossa plataforma, tá ali é só dar um clique, né, e já está com a tabela disponível, a gente pode pesquisar tanto pelo código ali do próprio NCM ou pela descrição do item, né, e já traz todas essas informações. Uhum. Então, o objetivo mesmo da plataforma, né, dos nossos sistemas, é de ajudar e facilitar nessa gestão do cadastro, né. Aqui a Sim. gente traz também uma tela, né, do preenchimento do fiscal. Aí a gente tem Pode um preenchimento, digamos que é o nosso carro-chefe, né, que é o preenchimento do NCM. Ali, se for visto bem, a gente tem a descrição do item, né, que vem para a gente, saneada já, e ali a gente vai ter os campos que são preenchidos. Tem o NCM ali, e no momento que a gente coloca aquele código, podem ver que tem ali as outras as categorias, né, tem o IPI, a TEC 1 e 2 ali, vai trazer esse imposto ali já, vinculado ao NCM, né? E ali embaixo a descrição dele. A gente tem também ali, né? Que não vai ser o assunto dessa, talvez de uma futura, de repente a sim, gente tem ali o SEST, que também temos aqui nessa classificação. Ali embaixo a Lei 116, que ela é direcionada a serviço, né? A gente também tem esse preenchimento quando o item, no caso, é serviço, a gente também acompanha ali no item ou no serviço, vai acompanhar ali o de fácil acesso e de fácil visualização ali também. sim. E é simples como a gente está mostrando aqui, né, dessa maneira, né, para desmistificar essa situação, né. Exatamente. Trazer uma facilidade maior, né, para que o pessoal tenha essa visualização, consiga ver também o serviço que está contratando, para ter essa segurança maior que a gente oferece aqui no caso. Exatamente. Aqui também a gente tem, né, outro tópico, né, que hoje está sendo muito buscado também a questão do INPE, né, do catálogo único de produtos para importados, né, e essa integração hoje desse catálogo com o Siscomex. Então, hoje na nossa plataforma a gente também tem essa integração, né, com a questão do Siscomex, que também está atrelada, né, com a tabela, né, com o código do NCM. Uhum. Com o NCM a gente tem a tabela que vai trazer essas informações ali, né? E depois vai ocorrer essa importação para lá, depois de preenchimento no sistema, o cliente pode importar diretamente, não precisando preencher tudo novamente lá no Syscomex, né? Então já pode levar todas as informações que podem ser feitas ali tranquilamente, através da descrição e do NCM. Perfeito. Bom, aqui a gente fala sobre um caso de sucesso, né, um cliente nosso, nos permitiu também falar sobre, né, que é a Novelis, e aí o Jean pode trazer mais insights, né, sobre esse caso aí.
A Novelis, eles têm uma consultoria bem ampla com a gente, né? A gente, além deles serem clientes de governança, eles também têm essa consultoria que fazem regularmente, e como eles disseram ali, a gente já chegou, através da consultoria correta, a gente já chegou a ajudar eles com um item que estava passando no canal vermelho. O canal vermelho é um canal de importação, né? Certos itens que têm uma importância maior, às vezes eles vão para esse canal e ficam lá na aduana esperando, né, a configuração certa dos itens. Então a gente ajudou, conseguiu retirar o item deles lá com uma classificação correta, né, que houve uma divergência como fiscal, daí a gente mandou toda a questão, toda a consultoria dos itens para eles e ficou tudo saneado e a gente conseguiu. Então a gente tem sim uma base sucinta, né, e uma experiência para essa classificação, para as qualidades dos itens que a gente pode estar fazendo e fornecer para o cliente uma base para ele, caso necessário, né, fazer essa verificação junto com a própria Receita, né? A gente apresenta as provas, apresenta de onde está saindo esse código, por que está sendo feito, então toda a base é bem fixa mesmo. Sim, são informações, né, que tem um fundamento legal, né, Jean? Isso que a gente contribui com os clientes, né? Exatamente. Para auxiliar nesse processo, né? Que muitas vezes ocasiona em grandes prejuízos, né? Se não tiver toda essa contestação, né? Até se perde muitas vezes uma importação, né? Exatamente, que a gente sabe que no momento em que o item fica parado, ele pode estar sofrendo, pode não estar sofrendo lá um aluguel, de repente, do espaço que está lá esperando, ou uma obra que, por Exatamente. exemplo, está esperando também. Então, no momento em que já tem isso tudo saneado, não precisa ficar disso, só vai passar diretamente essas informações corretas que a gente tem a base para passar isso, sim. Perfeito. Bom, aqui então a gente fala, né, sobre a importância de uma governança, né, de ponta a ponta, né, e como que a Clasmate hoje atua, né, então como a gente fala, a gente tem uma visão de 360 graus sobre cadastro de materiais, sobre cadastro de serviços, né, então a gente fala sobre toda a atuação em dados mestres, né. Além de cadastro de materiais e serviços, que a gente estava trazendo hoje sobre a questão fiscal, a gente também tem embasamento em cadastro de clientes e cadastro de fornecedores, né? Hoje, a gente tem uma plataforma que consegue flexibilizar essa central de cadastros, né? Pode ser feita pelo cliente ou por nós, e a gente pode atuar também em todo o processo de saneamento, que é o primeiro passo, vamos dizer, e o saneamento, como a gente fala, a gente atua em cima dessa base, desse legado do cliente, fazendo todo esse trabalho de padronização, de higienização, classificação fiscal, tradução, se houver. Tudo isso é feito pelo nosso time e o cliente aprova e valida o que é feito por nós, né? Todo o saneamento acontece dentro da nossa plataforma, e isso é bem transparente junto com o cliente, né? Então, essa importância de ter essa base saneada, esses descritivos corretos, né? E vai trazer mais assertividade para dentro da operação do nosso cliente, do negócio dele, né? Uhum. Hoje também a gente faz as consultas públicas para os cadastros de clientes e fornecedores, que é importante, né, ter aquela documentação que também tem uma vigência, né, do CNPJ, do CPF, das CNDs, do Sintegra, são todas informações que são relevantes. A gente atua também, né, como a gente falou, dentro do saneamento, na descrição desse material, na descrição curta e longa. A descrição, ela vai obedecer o limite de caracteres também dentro do RP, que é outro ponto, né? Vai trabalhar essa descrição para um e-commerce também, eu posso ter até 5 tipos de descrição, às vezes dentro da minha plataforma, porque eu vou ter a descrição curta e a descrição longa, e eu posso ter uma terceira, uma quarta, uma descrição para a qualidade, uma descrição para o compras, uma descrição para o vendas, né? Tudo isso é importante, porque tem vários negócios que a gente atende. Então, o nosso portfólio, como a gente fala, atender esses 360 graus, trazer essas especificidades para dentro de um cadastro, que muitas vezes isso se torna um desafio dentro das empresas, né? Então, a gente consegue atuar, ajudar e apoiar nesse sentido, em contribuir dessa forma com os nossos clientes. E aqui a gente deixa, então, para vocês, né, um bônus especial, quem nos assistiu até agora, quem está com a gente aqui, muito obrigada, né? Bônus aí no Que final.
É, exatamente, a gente tem que dar um presente, né? O pessoal fica nos escutando Exatamente. aqui, a gen que é um diagnóstico dessa base de vocês, que a gente consegue trazer alguns indicadores que são bem importantes, né? Que a gente vai avaliar como é que está a saúde, a qualidade dessa base dos nossos clientes. Esse diagnóstico não vai ter custo nenhum para vocês, né? Podem solicitar aqui através do nosso contato aqui do WhatsApp, e a gente vai ter uma grande satisfação em atendê-los, né? Levar um pouquinho do nosso conhecimento junto de vocês. E aí eu agradeço aí, Gia, pelo tempo, pela disponibilidade, agradeço a todos vocês, e até breve, né? Até a próxima live, que a gente vai falar Obrigadão. sobre outro tema. Obrigado, Paty. Obrigadão a todo mundo a ficar, né, ter ficado até o final. É um assunto importante, um pouco maçante às vezes, mas é de extrema importância a gente ter esse saneamento e conseguir manter todo um padrão aqui. Tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada. Tchau, tchau.